Meus irmãos e minhas irmãs, muita paz. Depois do encontro de Jesus às margens do Jordão com João Batista, Jesus se dirige para o deserto, onde vai passar 40 noites e 40 dias. Isso é o que nos conta os evangelhos. E lá ele teria sido tentado pelo espírito das trevas, pelo Satanás, pelo diabo, como conta os textos bíblicos. E aí nós queremos refletir um pouco sobre esse evento, sobre essa tentação, para que nós possamos dialogar sobre esse tema tão interessante. Será que Jesus realmente foi tentado? Ou será que esse evento não é mais uma figura, uma parábola, para que possamos dele tirar algum ensinamento? Vamos ver o que é tentação. O dicionário nos diz que tentação é um impulso para a prática de alguma coisa censurável ou não recomendável. Ou seja, a tentação é um estímulo que encontra ressonância em uma fragilidade nossa, em um ponto fraco, em uma sombra. Eu gostaria de dar um exemplo bem simples, bem do dia a dia, bem corriqueiro, para que a gente possa perceber essa questão da tentação. Por exemplo, eu não tenho hábito de beber, de tomar bebida alcoólica. Aí de repente vem um amigo meu, eu estou sentado, ele senta ao meu lado, ele está lá com um copo de uísque, e ele coloca o copo de uísque na mesa e diz: Cláudio, eu vou ali, tome conta aí para ninguém pegar meu uísque. Eu vou ficar tranquilamente, olho para o uísque dele, fico tranquilo. Não terei nenhum estímulo a pegar para dar um golinho nesse copo de uísque. Por quê? Porque em mim não tem essa fragilidade de tendência à utilização de alcoólicos. Mas se eu fosse um dependente de álcool, naquele momento que ele colocou ali, eu iria me sentir atraído a beber um pouco, porque em mim estava a fragilidade que aquele estímulo iria aguçar. Entretanto, Jesus é o homem integral. Jesus não tinha sombra. Jesus não tinha fragilidade moral para que houvesse uma tentação. Não iria ter ressonância. Vamos analisar alguns pontos. Nós sabemos que a Bíblia possui fatos reais e muitas alegorias e parábolas que têm a função de facilitar o nosso aprendizado. Jesus é o maior contador de parábolas. Ele utilizava esse método para que fosse facilitado esse relacionamento de ensino e aprendizagem. Ninguém ensinava como Jesus. Então, o Evangelho, os Evangelhos e a Bíblia de um modo geral, ela traz alguns fatos reais e traz algumas alegorias, traz algumas parábolas, para que nós possamos compreender melhor. Não tenhamos dúvida que essa tentação de Jesus no deserto nada mais foi do que uma figura para que nós pudéssemos compreender que no mundo nós estamos suscetíveis a quedas. Esse fato nos vem alertar diante da nossa postura do mundo, do nosso comportamento no mundo e de nossa própria fragilidade.
E existem outros fatores envolvidos nessa questão. Por exemplo, todo contato entre o mundo espiritual e o mundo material, e Jesus estava encarnado, ele estava num corpo. Para que haja esse intercâmbio, tem que haver sintonia. Um espírito, para influenciar uma pessoa, tem que encontrar nessa pessoa a sintonia necessária para que ele possa impor a sua ação. Jesus, sendo um espírito puro, um espírito elevado, ele não estaria no nível de um espírito trevoso, de um espírito perverso, de um espírito maldoso. Para que esse espírito exercesse sobre ele uma influência, ele teria que estar no nível desse espírito. E Jesus não iria, em hipótese alguma, descer o seu nível moral, pois a evolução ela é contínua e o espírito não regride, não retrograda. Então, esse mesmo espírito que as pessoas dão o nome de diabo, com certeza saberia que Jesus era o Cristo, que Jesus era o governador da terra, que Jesus era o enviado de Deus para trazer a verdade ao mundo, para se transformar em caminho por onde devem trilhar os nossos pés. E nós vamos encontrar, inclusive, no próprio Evangelho, um momento que isso acontece. Quando Jesus vai curar um obsidiado, que naquela época era chamado de endemoniado. E quando Jesus se aproxima, o espírito que está influenciando o jovem, ele diz: Jesus de Nazaré, o que você quer conosco? Nós sabemos que o Senhor é o enviado de Deus. Ora, e Jesus diz: cala-te. Se eles sabiam que Jesus era o enviado de Deus, eles sabiam que não teriam nenhuma influência sobre Jesus, porque Jesus tinha um poder da conduta moral. Jesus tinha a autoridade moral. Vamos caminhando um pouquinho. Segundo os escritos do Evangelho, em determinado momento, esse espírito chega para Jesus e mostra os reinos da terra. E oferece a Jesus os reinos da terra. E diz a ele: tudo isso será seu se você se ajoelhar e me prestar culto. E Jesus responde: ao Senhor Deus adorarás, e só a Ele prestará culto. Ora, como todos nós espíritas sabemos, Jesus foi o construtor da terra. João, lá no Evangelho, ele cita: no início era o Verbo, e o Verbo estava com Deus. E tudo que existe, existe por causa dele, e nada existiria se não fosse ele. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Jesus vinha de um reino superior infinitamente à terra. Inclusive ele disse a Pilatos: o meu reino não é deste mundo. É um reino que transcende. Não adiantaria, em hipótese alguma, e esse espírito saberia que não iria encontrar ressonância em Jesus, oferecendo a ele o reino da terra. Porque o próprio Cristo governa o planeta. Mais adiante, ele diz para Jesus pular do pináculo do templo, para Deus, através dos seus anjos, não deixá-lo se ferir, nem cair, nem machucar os seus pés. E Jesus diz: não tentarás ao Senhor teu Deus.
Então nós percebemos que bem provavelmente essa parte do Evangelho que fala sobre a tentação do Cristo é uma figura, é uma parábola, é um ensinamento para que nós possamos estar atentos durante a vida às tentações, às nossas fraquezas, às escolhas equivocadas, para nós nos colocarmos sempre com o pensamento voltado para Deus. Jesus não tinha mácula, ele não tinha sombra. Ele desde pequeno sabia quem era e a que veio. Ele tinha plena consciência de sua tarefa. E quando ele começa a pregar, e ele começa a doutrinar os espíritos, e ele começa a repreender os obsessores, e ele começa a curar as pessoas da influência desses espíritos, ele mostra a sua superioridade. Mesmo se o fato aconteceu, não tenhamos dúvida que ele não foi tentado. Poderiam até tentar, mas não conseguiriam. A palavra tentação não se encaixa aí nesse momento, porque Jesus sempre esteve na oração constante, na ligação constante com o Pai, e nos pede para orarmos e vigiarmos. Jesus sempre teve um com o Pai, no sentido de sintonia. Em nenhum momento ele apresentou nenhum tipo de fraqueza. Ele sempre foi seguro, doce, mas austero. Consequentemente, Jesus, que orava o tempo inteiro, no sentido de estar ligado a Deus ininterruptamente, ele não estaria dando margem para influências negativas. E como ele não tinha nele as fraquezas, não havia ressonância para tentações. Não estamos aqui dizendo que a Bíblia é falsa, de jeito algum. Em hipótese alguma. Todo o nosso encontro com Jesus é baseado em Lucas, Marcos, João e Mateus. Nós falamos aqui de Isaías, de Jeremias, falamos dos profetas, falamos de João, citamos parte do Evangelho, da Bíblia. O que nós estamos afirmando é que em especial, nesse evento, o que ocorreu foi uma figura, uma parábola, para que nós pudéssemos perceber como o mundo traz momentos de prova, momentos de testes, que repercutem ou não em nós, a depender da ressonância desses estímulos em fraquezas que nós possuímos, em sombras que nós ainda temos. Esse foi o ensinamento de Jesus. Até o nosso próximo encontro, juntos, aqui no canal Luminoso, no encontro com Jesus. Muita paz e que Jesus nos abençoe.